santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos. Ainda em adoração ao nosso Deus, vou convidar nossa irmã Natália que faça uma oração neste momento de adoração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pelo privilégio de conhecer a Tua Palavra, Senhor, e esteja conosco neste culto, Senhor, para que adoremos de coração, Senhor, quebranta o nosso coração para adorarmos em verdade, em nome de Jesus, amém. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 1 ao 10. João 17, dos versículos 1 ao 10. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém. Respondendo a este texto, eu os convido para cantarmos o hino A Igreja em Adoração, número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa
ensina os teus, Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pedir que nossa irmã Viviane faça uma oração de louvor e exaltação. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui esta noite, Senhor, com o único intuito de te louvar, Senhor, e te engrandecer, Senhor. Abençoe a cada irmão que está aqui e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade ao nosso texto, novamente João, capítulo 17, agora dos versículos 11 ao 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Dando continuidade, então, eu convido neste momento a equipe de cânticos. Vamos louvar ao nosso Deus, que é um nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus.
nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém. Podeis assentar. Mais uma vez eu os convido que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, agora dos versículos 18 ao 26. João 17, dos versículos 18 ao 26.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amasse como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Palavras de Jesus muito importantes para nós, que faz aquecer os nossos corações como eleitos que somos. Pelo menos aqueles que sentem que sejam eleitos, que glorificam o nome do Pai, que busca a santidade. Estas palavras têm sentido para a minha vida e para a vida de vocês. Eu creio assim. Então, nós sempre devemos ser gratos por tudo que Jesus fez por nós. Diante disso, eu convido nossa irmã Eliane que rogue a Deus fazendo uma oração de confissão. Deus Santo, Pai de amor, graças te damos, bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Obrigada, Senhor, por este momento na tua casa. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, confessamos ao Senhor com corações contritos, ó Pai. Pai, que nós somos pecadores, ó Pai, e carecemos, ó Deus, do teu perdão, Senhor. Confessamos, ó Pai, que pecamos, ó Deus, contra o Senhor, contra a tua palavra, contra o nosso próximo, ó Senhor. Mas arrependidos, ó Deus, cremos no perdão através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagando assim pela nossa dívida. E por isso nos alegramos, ó Pai, e bendizemos o teu nome, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a caminhar dia a dia em santidade, buscando fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Agradecemos ao Senhor, porque somos chamados filhos teus. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. E respondendo a este texto também, belíssimo, os convido para que entoemos o hino Leitura Bendita 352. Enquanto a Salvador teu livro ler, de auxílio necessito para ver da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Amém, ama Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão.
ainda de pé, convidar nosso irmão Caio que esteja intercedendo pela mensagem neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, a Deus, por cada ato, Pai, realizado aqui neste culto. Te louvamos, a Deus, porque o Senhor é o Deus que sempre, ó Pai, não nos desampara, está, ó Pai, sempre nos sustentando, nos fortalecendo. E te rogamos, ó Pai, que nesse momento o Senhor esteja com o teu servo, o iluminando, o abençoando, ó Pai, escondendo o teu servo atrás da tua cruz, para que o Senhor resplandeça, ó Pai, através da palavra, da mensagem que foi pregada, ó Pai. Conduza, Senhor Deus, essa mensagem, que possamos sair daqui, ó Pai, cheios, ó Deus, do teu Espírito e da tua verdade, ó Pai. E praticar, ó Pai, não somente guardar, mas também praticar na nossa semana, no nosso dia a dia, para que possamos também ser sal e luz neste mundo, ó Pai. Guarde-nos em paz, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar e a palavra está com o reverendo Valmir. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, e a você também que está na sua casa, nos acompanhando em mais um culto que nós prestamos ao nosso Deus. Juntos possamos, assim então, crescer no conhecimento da palavra do Senhor e também na sua graça. Convido os irmãos a abrirem então a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Esse texto é um texto conhecido da igreja, envolve a parábola do semeador. Jesus a apresenta e também explica a respeito desta parábola. Nos diz então o evangelista que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra, em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas
e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Leiamos o verso 23 juntos, meus amados. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. O texto nos apresenta uma parábola. A parábola é um tipo de literatura, uma narrativa, em que comunica uma mensagem indireta por meios de comparação ou até mesmo de ilustração. É uma analogia que faz. Por meio de uma comparação, se comunica de maneira indireta aquilo que quer se comunicar. As parábolas na Bíblia, geralmente elas apresentam um preceito moral, um ensinamento da parte de Deus, alguma verdade importante, e é o caso aqui também que nós temos. As parábolas de Jesus aqui, nesse capítulo 13 de Mateus, portanto, irmãos, tem dois propósitos, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, sobre o propósito das parábolas de Jesus. E aqui neste capítulo, as parábolas de Jesus têm dois propósitos muito claros e muito objetivo também. Qual é o primeiro propósito das parábolas de Jesus aqui? O primeiro propósito das parábolas de Jesus aqui é ocultar o evangelho para aqueles que desprezam a Jesus e a sua palavra, o seu evangelho. Então esse é o primeiro propósito das parábolas de Jesus. É para ocultar, é para esconder a palavra, o evangelho, o ensinamento daqueles que desprezam a Jesus e a sua palavra. Guarde aí no seu coração esse primeiro propósito que nós vamos trabalhar ele aqui. O segundo propósito das parábolas de Jesus é o contrário. Ao invés de ocultar, é garantir que o evangelho seja dado aos filhos de Deus, aos discípulos de Jesus. Portanto, são propósitos opostos. O primeiro propósito nas parábolas de Jesus aqui é ocultar, é fazer com que não entendam claramente o que está sendo ensinado. E o segundo propósito é garantir que os filhos de Deus recebam a palavra, o ensinamento, a mensagem do Senhor. Vamos então desenvolver esse primeiro propósito, que é ocultar o evangelho para aqueles que desprezam a Jesus também e o seu evangelho. Veja que o capítulo 13 começa aí no versículo 1, dizendo que naquele mesmo dia, os irmãos devem se lembrar que o que aconteceu no capítulo anterior, o capítulo 12, foi aquele fatídico momento em que Jesus está ensinando, realizando curas e milagres, e ele é acusado pelos fariseus de curar pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Guarde isso também no seu coração. Agora, Mateus diz que no dia seguinte, Jesus sai da casa onde ele está, ele se assenta à beira-mar ali, e diz o texto que grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco, se afastando um pouco daquelas multidões ali, daquele número grande de pessoas,
que estava em pé na praia, e então, a certa distância, ele começa a falar a essas multidões através de parábolas. Diz aí no versículo 9, no versículo 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. No versículo 10, nos diz que depois que Jesus fala então por parábolas, parece que não era costume de Jesus até então falar por parábolas, porque o texto nos dá a impressão que isso causou estranheza aos discípulos de Jesus, que agora eles correm em direção a Jesus para entender por que Jesus está falando por parábolas. Observe que essa é a pergunta que eles fazem no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E Jesus então responde no versículo 11. E eu quero destacar a parte final do versículo 11, que ele diz: mas àqueles não lhes é isso concedido. Ou seja, àqueles a quem Jesus se dirige, não lhes é concedido conhecer os mistérios de Deus. Esse é o ponto aqui. Conhecer as Escrituras, conhecer a revelação de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Portanto, nesse primeiro momento, as parábolas de Jesus têm, sim, o objetivo de impedir que o Evangelho seja recebido, compreendido e crido por aqueles que negam a Ele, por aqueles que o rejeitam como Deus encarnado, o Salvador, o Senhor das suas vidas. Foi isso que Jesus disse então aos discípulos em resposta à pergunta deles, que está aí no versículo 11. O que significa dizer então, irmãos, que o Evangelho que nós temos em nossas mãos não é para ser recebido e nem é para ser compreendido por todas as pessoas nesta terra, neste mundo. Há aqueles, e sempre haverá, aqueles que não receberão nem conhecerão os mistérios do reino de Deus. Quem são esses que não podem entender o Evangelho, que não podem receber nem compreender o Evangelho? Quem são esses aqui no texto, por exemplo? Jesus diz: aqueles não lhes é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, quando Jesus responde aos discípulos, se referindo àqueles, conforme está aí no texto, Jesus está se referindo a toda a multidão, a todos aqueles que estão em pé, de acordo com o nosso texto, diante de Jesus, como é descrito ou narrado no versículo 1, que diz no versículo 2: grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Jesus então vai dizer, irmãos, que a esses não é concedido conhecer os mistérios de Deus. O versículo 13, eu quero pedir que você volte os seus olhos para o versículo 13, que ainda nos diz assim: por isso lhes falo por parábolas. E aqui é Jesus que está dizendo aos discípulos, explicando, respondendo à pergunta inquietante dos discípulos: por que lhes falas por parábolas? Jesus diz: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Ele usa o recurso da parábola para que eles vejam e não vejam, não enxerguem, não compreendam, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Versículo 14: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Essa é a razão. Eles estão diante de Jesus ali naquela praia.
eles estão em pé na presença do Mestre, mas em seus corações eles não reconhecem como Senhor. Eles não reconhecem como Deus encarnado, como o Senhor das suas vidas, nem muito menos como seu Salvador, e eles não querem isso. Por isso Jesus declara a situação do coração desses homens, dessas pessoas no versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e veja o que ele diz: de mau grado ouviram com os ouvidos, de mau grado. Uma coisa é você ouvir de bom grado, com o coração aberto, com os ouvidos abertos. É você ouvir com atenção, é você ouvir desejando aprender com o Mestre. Outra coisa é você ouvir o Mestre com o coração endurecido, com o coração resistente, com o coração fechado, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados, por mim curados. Jesus então, irmãos, está falando de pessoas aqui que, em primeiro lugar, são pessoas que em seus corações estão dispostas não a aceitar, mas a rejeitar Jesus. Em seus corações estão dispostas a rejeitar Jesus. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, embora isso pareça superficial, mas eu quero chamar a atenção para os irmãos da posição corporal dessa multidão. Eles estavam em que posição na praia? Em pé, diante do Mestre. Talvez isso não queira dizer muita coisa, mas eu quero entender que essa posição corporal dessa multidão já denuncia a dureza do coração destas pessoas aqui. E então eu digo que a posição corporal deles revela a sua indisposição espiritual, do seu espírito, da sua alma em relação a Jesus. E por que eu digo isso? Bom, dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apenas Mateus faz esse destaque. E não apenas uma vez, ele faz 2 vezes aqui nesse texto que nós lemos, a respeito dessa posição, dessa multidão, diante de Jesus que vai ensiná-los. Eles permanecem em pé. Pastor, mas na praia não tem banco para a gente sentar. Ora, mas no Sermão do Monte também não tinha. E certamente aqueles que estavam em volta de Jesus não ficou o tempo todo em pé, ouvindo Jesus falar. Aqui eles permanecem em pé diante de Jesus. E eu quero crer, irmãos, que isso indica a dureza do coração deste povo. O verso 2 ainda mostra isso. Toda a multidão estava em pé na praia. Por que eu estou destacando isso? Porque normalmente, meus irmãos, nas Escrituras, nos Evangelhos aqui, você observa que a posição daqueles que querem aprender com Jesus não permaneceram em pé. Ao contrário, eles permaneciam assentados. Assentavam-se diante dele para aprender os seus ensinamentos. E a postura de assentar-se, a posição de assentar-se aos pés de Jesus, ela também indica algumas intenções, disposições nos corações daqueles que faziam isso. Demonstra humildade, demonstra reverência, demonstra respeito, demonstra interesse daqueles que querem aprender com Jesus. Mas estes permaneceram em pé. Quer ver um exemplo dos que permanecem assentados enquanto Jesus fala? Marcos capítulo 3 narra este mesmo episódio que você tem aí no capítulo 12 de Mateus, também a respeito da família de Jesus. Quando é dito no capítulo 3, a partir do verso 31, Jesus estava ensinando ali a multidão, como Mateus também diz aqui, mas Marcos destaca que os discípulos estavam assentados. Marcos 3,31 diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentados ao redor dele, e lhe disseram: olha, a tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura.
Então lhes respondeu Jesus, dizendo: quem é minha mãe, quem e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, e Jesus estava aqui ensinando, e os que estavam ouvindo estavam assentados ao redor, disse-lhe: eis minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, irmã e mãe. Me ocorre também à memória o exemplo de Maria, quando recebe a visita de Jesus em sua casa. Enquanto Marta estava lá nos afazeres domésticos, Maria estava assentada aos pés de Jesus, aprendendo com o Mestre, aprendendo com Jesus. Então, irmãos, eu destaco, chamando a atenção da posição dessas pessoas que tudo indica que reflete o que estava em seus corações. Mas há um outro aspecto também. Eles são pessoas que negam, que haviam negado claramente o poder e a divindade de Jesus. E isso fica claro no capítulo 12, aqui do Evangelho de Mateus. Essa multidão era representada pelos fariseus, que momentos antes, como eu já destaquei para os irmãos, haviam atribuído o poder de Jesus, com o qual ele realizava sinais e milagres, eles haviam atribuído a Satanás. O capítulo 12, verso 24, está lá, quando eles dizem que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Esses que agora estão diante de Jesus foram os mesmos que logo na sequência, no capítulo 12, pediram um sinal para Jesus, para que, através do sinal que Jesus desse, ficasse comprovado que Jesus era de fato o enviado de Deus, ou seja, eles estavam duvidando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Deus encarnado. O verso 38 do capítulo 12 ainda diz isso. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus os considera, irmãos, como uma geração má e adúltera, essas pessoas. O verso 39 ele diz: ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas eles não têm. Jesus nega a eles o sinal, porque eles negam a Jesus. Eles não reconhecem a divindade de Jesus e, portanto, eles não podem compreender os ensinamentos do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, o mistério ou os mistérios de Deus revelado na sua palavra. Aqui, portanto, nós temos a parábola do semeador. Ela revela para nós que todos ouvirão o Evangelho nesta terra, porém nem todos o entenderão e nem todos crerão no Evangelho. Significa que todos neste mundo ouvirão a palavra de Deus, mas por causa da dureza dos seus corações, meus irmãos, infelizmente, muitos continuarão entregues à sua cegueira espiritual, ao domínio do seu pecado e à astúcia do diabo, à astúcia do maligno. Meus irmãos, talvez você já tenha conhecido alguém que vive nesta condição, nesta realidade. Estamos agora no último domingo do ano. O ano inteiro já praticamente se passou. O Evangelho foi pregado o ano inteiro. Os crentes testemunharam de Jesus o ano inteiro. Provavelmente, algumas pessoas convivem com você, ouviram o Evangelho. Certamente viram o seu testemunho de cristão, de servo de Deus. Mas alguns deles, ou delas, continuam, infelizmente, a viver, mesmo diante de tal testemunho, que para eles é uma parábola. Eles não conseguem entender claramente. Muitos deles, infelizmente, permanecem, continuam a viver na sua incredulidade, na sua idolatria, porque os seus corações
estão dispostos a rejeitar Jesus, a negar o seu poder e a sua divindade. Estes, meus irmãos, negam a palavra de Deus. Muitos destes estão zombando dos seguidores de Cristo, dos crentes. Essa parábola, portanto, revela que pessoas que agem assim, elas continuarão sendo entregues à astúcia do maligno. Veja se não é isso que Jesus diz na nossa parábola. Capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, vem Satanás e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Lembra que Jesus disse a respeito dessas pessoas que o rejeitam? São os que não têm, e até o que tem lhe é tomado. São pessoas que negam a Jesus, que não reconhecem a sua palavra. E quando a palavra é lançada a eles, quando a semente do evangelho é lançada a eles, eles não aceitam, rejeitam. O pouco que lhe foi dado, Satanás vem e rouba, lhe toma. Está aí no versículo 19. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas Jesus dá mais um exemplo. Estes que negam a Jesus, que zombam dos seus seguidores, são pessoas que agem assim e, portanto, estão entregues à sua própria incredulidade e aos seus medos. Veja o versículo 20, o que diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas diz o versículo 21, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E quando chega a angústia, quando chega a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. São pessoas que ouvem o evangelho, são alcançadas pela a palavra de Deus. E, num instante inicial, eles aparentemente abraçam essa palavra, mas o seu coração não foi transformado, Jesus não foi aceito, não penetrou, não transformou, continuam rejeitando a Jesus e a sua palavra, e, portanto, permanecem entregues à sua incredulidade e aos seus medos. E aí abrem mão do evangelho quando vem a angústia, quando vem um tempo difícil, quando vem a perseguição. Mas Jesus vai dizer que estes são os que são entregues ainda à sua própria cobiça. O verso 22 diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meus irmãos, esses são os que continuam entregues à sua própria cobiça. A palavra é pregada, aparentemente recebem a palavra, aceitam a palavra de Deus, mas os encantos deste mundo roubam o seu coração, roubam a palavra de Deus nele, a sua cobiça, o seu fascínio, ou o fascínio do mundo e das coisas deste mundo é substituído pela palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que esses três exemplos, essas três sementes, não são três tipos de pessoas. Na verdade, é um tipo de gente só. Ou seja, estes são todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o Deus da palavra que está sendo pregada ao mundo desde os dias de Jesus e dos seus apóstolos. São os de coração duro. É por isso que Jesus já disse aí no versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e por fim acabem sendo curados, venham a se converter. Esses são os que não têm, mas quando recebem a porção, até o que tem lhes é tomado, lhes é tirado, como diz a palavra de Jesus aqui. Como eu já disse para os irmãos, é provável que você, convivendo durante esse ano de 2020 com muitas pessoas, é possível que pessoas tenham zombado da sua fé,
É possível que pessoas tenham zombado da palavra de Deus que você tem em suas mãos, em sua mente e em seu coração. São pessoas que estão prontas a te criticar, a te acusar, porque você vive como um cristão e eles não se conformam, não entendem e não se conformam com o seu viver de crente, como um crente, como alguém que confia em Jesus Cristo. São pessoas que não entendem o fato de você obedecer à Bíblia. Para eles, a Bíblia é um livro ultrapassado que não faz nenhum sentido. São pessoas que criticam você por ser dizimista fiel, por estar na igreja todos os domingos e toda a semana. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você tenha passado por isso, não se deixe abater por causa deles. Não permita que a sua fé seja abalada por causa da perseguição que você e eu enfrentamos neste mundo muitas vezes. Lembre-se que foi Jesus quem disse para nós, em João 15, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Portanto, meus irmãos, você que é um crente fiel, se esforça para obedecer a palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, quer seguir a palavra de Deus, se alegra com a palavra de Deus, ela transforma a sua vida dia após dia. Estamos às vésperas de um ano novo. Eu quero lembrar e encorajar você e a você também que nos acompanha na sua casa a iniciar mais um ano. Esteja preparado. Jesus foi perseguido, nós também somos e seremos ainda muito mais até o fim. Estejamos cientes dessa realidade e preparados para lidar com esse contexto. Nós não vivemos no céu ainda. Nós vivemos no mundo caído. Nós vivemos no meio de pessoas, entre pessoas que não concorda e não aceita, que não entende a fé que você pratica, o Deus que você crê, os princípios que você segue. Nós não estamos vivendo ainda no paraíso, no novo céu, na nova terra. Nós estamos no campo de batalha, na nossa luta. Então, inicie o novo ano atento, disposto e preparado para lidar com esta realidade. Mas também quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não perca tempo pregando a palavra para estes que zombam de Deus, que zombam da palavra do Senhor. Não perca tempo. Busque aqueles que querem ouvir a palavra. Busque aqueles que reverenciam ao Deus da palavra. E tendo a oportunidade, caminhe com Ele. Faça dele discípulo para Jesus Cristo. Mas tem mais uma coisa. Ao iniciar esse novo ano ou a dar seguimento à nossa vida de crente neste mundo, vigiemos, meus irmãos, para que nós não caiamos na tentação de agir como estes, que agem desprezando a Deus, desprezando a sua palavra, desprezando a comunhão, o congregar, desprezando o evangelizar, desprezando a vida de santidade, desprezando as coisas do reino de Deus. Vigiemos para que não caiamos em tentação e que Deus nos ajude a continuarmos sendo servos e servas do Senhor, cada vez mais fiéis, obedientes à sua palavra, nos preparando para adentrar ao reino dos céus que está sendo estabelecido na terra de acordo com o propósito e com a vontade do nosso Deus. Este é o primeiro propósito da parábola ou das parábolas de Jesus. Guarde no seu coração. Entenda que essa palavra, que este evangelho não é para todos. Há aqueles que estão preparados para rejeitá-lo, para persegui-lo, para desacreditá-lo. Mas você não está entre esses.
você está entre aqueles que são considerados filhos de Deus, porque de fato são. E quando eu voltar de férias, eu falarei com vocês sobre este aspecto. Que Deus nos abençoe. Louvemos ao Senhor com o hino Ano Novo 373. Rompe a aurora, vai-se embora, mais ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo o bem. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Ai, ao dia que a alegria, novo ano eis a surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Palavra mais uma vez, reverendo. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor, se coloquem em pé. Nos despedimos com a bênção. Amados irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo do nosso Deus repouse, irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, nós encerramos o nosso culto, então, neste dia. Tivemos o privilégio de, pela manhã, termos a nossa assembleia, graças a Deus, realizada na paz do Senhor. Tivemos, então, aqueles que não puderam estar pela manhã, para serem informados. O nosso irmão presbítero Daniel foi reeleito e o nosso irmão Caio também foi reeleito ao diaconato. Eu digo reeleito porque ele já era diácono na igreja de Diadema e foi recebido aqui na nossa igreja, como membro da igreja, claro, mas nesse sentido reeleito ao diaconato. Então os nossos dois irmãos, o quadro então da junta diaconal está completo novamente, como estava, e também do conselho está completo novamente, como estava antes também. Queridos, eu como pastor estarei saindo de férias. Restam ainda 20 dias referente a este ano. E então eu vou tirar férias com a minha família
a partir de amanhã até o dia, retorno dia 18, se não me falha a memória. São 20 dias. Tá? Como pastor, deixei então encaminhado os trabalhos na escala com os presbíteros e convidados, ou pelo menos um convidado, para estar aqui assistindo os irmãos durante este período de férias do pastor da igreja. Os irmãos estejam orando por nós, que Deus nos guarde, nos abençoe, e também estaremos orando pelos irmãos, continuaremos em oração pela igreja, pelo povo de Deus. Queridos, que Deus lhes conceda uma excelente semana, guiados na sua presença, pelo seu Espírito, e guardados também pelo seu poder. Deus os abençoe ricamente e até o retorno das nossas férias.